Olá, pessoal, tudo bem? Então, depois de muitos pedidos, eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, né, sobre o funcionamento do pâncreas e bioquímica de carboidratos de um modo geral. Então, a gente começa sempre que a gente quer entender bioquímica de carboidratos, a gente precisa iniciar pela fisiologia, que é assim, como funciona, né, como é liberado os principais hormônios reguladores, né, dos carboidratos no sangue, no organismo, e como os hormônios são liberados e como eles atuam, tá? Então, hoje eu vou focar principalmente na célula beta e na liberação do hormônio, que é o hormônio insulina, e em outro vídeo eu vou falar sobre como a insulina atua na célula-alvo, ok? Bom, então, ó, aqui nessa imagem, né, que eu coloquei para vocês, eu mostro para vocês uma célula beta. Então, o órgão que libera a insulina, ele é chamado de pâncreas, certo? O pâncreas, ele é uma glândula que tem duas porções. Uma porção endógena e o pâncreas que a gente chama de pâncreas exógeno. Ou endógeno, perdão. Pâncreas que a gente chama de endócrino e o pâncreas, que é chamado de exócrino. O pâncreas exócrino, ele é responsável por liberar enzimas, que vão ser importantes para a digestão, né, das macromoléculas. Enquanto o pâncreas endócrino produz os nossos hormônios. Dentre os hormônios que o pâncreas endócrino produz, os dois principais são insulina e glucagon, tá? Então, vou me atentar principalmente a eles. Insulina e glucagon. Os dois são hormônios peptídicos, ou seja, são produzidos, né, e armazenados em vesículas que são liberados mediante um estímulo, tá? E eles têm papéis antagônicos no organismo. A insulina, ela é um hormônio que ela reduz glicemia, ou seja, ela tem um efeito hipoglicemiante. Então, ela vai ser liberada todas as vezes que a gente tiver aumento da glicose no plasma, certo? Porque ela vai botar essa glicose para dentro da célula, simplificando. Enquanto o glucagon, ele tem um efeito hiperglicemiante. Ele aumenta a glicose circulante. Então, enquanto a insulina ela é liberada todas as vezes que a gente tem aumento de glicose no sangue, ou seja, depois de uma refeição, o glucagon vai ser liberado em momentos que a gente tiver jejum, certo? Então, períodos grandes de jejum. Desses dois hormônios, eu vou me atentar principalmente à insulina, ok? Explicar um pouco mais como é que funciona o seu metabolismo. Então, vou apagar aqui e vou explicar sobre o hormônio insulina. Então, olha só, a insulina, como eu falei com vocês, é um hormônio que é peptídico, ele é produzido previamente, armazenado em vesículas e aguarda, então, um estímulo para que haja, então, a liberação dele na corrente sanguínea. Qual vai ser esse estímulo? Então, chegada de glicose nas células. Então, nós vamos comer, né, nos alimentos que nós ingerimos, eles contêm glicose, né, ou polímeros de glicose, então a gente ingere nos alimentos polissacarídeos, oligosacarídeos e monossacarídeos, digere eles, né, no trato gastrointestinal, até que sobra lá no intestino, basicamente, glicose, frutose e glicose e frutose, são os principais. E essas duas moléculas, né, elas vão sofrer, então, a absorção. Ou seja, elas vão sair da luz do intestino, elas vão entrar na corrente sanguínea. Essa absorção ela vai acontecer por transportadores. A gente tem dois transportadores principais, que são os glúteos e o SGLT, tá? Os dois vão fazer transporte de glicose da luz do intestino para dentro da corrente sanguínea ou da corrente sanguínea para dentro de alguma célula que esteja precisando de glicose, ok? Desses dois, o glúteo ele tem um papel mais importante do que o SGLT,
Em que sentido? De que todas as células do nosso corpo têm GLUT, tá? Que vão permitir a entrada de glicose dentro delas por meio de GLUT, e tem vários GLUTs diferentes. Quando a gente olha aqui a célula da beta-pancreática, que está aqui representada, a gente consegue ver justamente aqui, ó, esse transportador, esse GLUT. Então, o transportador de glicose, ele vai permitir a entrada da glicose circulante para dentro dessa célula beta-pancreática. Como é que isso vai acontecer? Então, ó, quando o indivíduo ele se alimenta, vou desenhar aqui um gráfico para vocês verem. Então, aqui é a refeição, aqui é a glicose no sangue. O que a gente observa quando a gente come? Que a gente tem um valor de glicose basal ali, mediano, e quando a gente come, essa glicose ela sobe, faz um pico e depois ela desce novamente daquele valor basal. Isso acontece porque essa glicose ela vai sendo absorvida, né, do intestino, a partir desses alimentos que continham ela, e vão entrando na circulação. Essa glicose circulante, ela vai, então, adentrar o citoplasma dessa célula beta-pancreática. Então, ela passa aqui para dentro, tá? Essa passagem, ela é passiva, porque esse transportador, que é o GLUT, ele é como se fosse uma portinha aberta para a glicose. E aí, essa glicose, ela vai entrar todas as vezes, né, que ela tiver ali do lado de fora. Que isso é importante? Por que isso é um detalhe importante? Porque a concentração de glicose aqui dentro reflete a concentração de glicose fora, tá? O que isso significa? Quando eu aumento a glicose aqui do lado de fora, aumenta a glicose aqui dentro. Essa glicose, uma vez que ela entra dentro dessa célula, ela vai ser usada nessa célula para gerar, ó, energia, ATP. O que isso significa? Que a quantidade de ATP vai refletir indiretamente a quantidade de glicose dentro desse organismo, dentro desse sangue. Então, o que eu posso dizer? Quanto maior a concentração de glicose, maior a quantidade de ATP. Quando essa concentração de ATP ela sobe, ela fecha aqui, ó, um canal que a gente tem de potássio sensível ao ATP. O que significa? Quando aumenta a concentração de ATP, esse canal ele fecha. Quando esse canal fecha, olha o que acontece com a concentração de potássio dentro dessa célula. Ele vai aumentar. As células, elas têm uma carga. Toda membrana plasmática tem uma carga, que é como? Positiva fora, negativa dentro. Quando eu fecho o canal de potássio, eu acumulo íons positivos dentro dessa célula. Isso faz com que eu mude a carga dela. Então, dentro fica positivo e fora fica negativo, que é o que é chamado de despolarização. Então, essa célula ela vai despolarizar. O que é isso? Mudar essa carga. Quando essa despolarização acontece, há então a abertura de um canal de cálcio voltagem dependente. O que é isso? Significa que ele só vai ser aberto quando eu tiver a despolarização dessa célula. A célula despolarizou, esse cálcio que está mais concentrado do lado de fora, ele vai entrar. O cálcio ele é um íon interessante, porque ele promove movimento. Então, ó, as minhas vesículas aqui, ó, que estão cheias de insulina, prontas para liberarem, né, essa insulina, elas vão se mover e elas vão sair aqui de onde elas estão, dentro do citoplasma, e ó, elas vão ser encaminhadas para a periferia, ou seja, mais perto da membrana plasmática. Quando elas se aproximam dessa membrana, elas se fundem à membrana e ó, eu tenho aumento, ou seja, liberação de insulina. Esse é o mecanismo básico, tá? De liberação de insulina. Ou seja, vou apagar aqui do lado para eu explicar para vocês melhor. Ou seja, a gente pode dizer, baseado nesse mecanismo, que um dos principais estímulos para a liberação do hormônio insulina é o aumento da concentração
de glicose plasmática, tá? Então, esse daqui é o nosso principal estímulo. Prof, mas só existe esse estímulo? Não, ele é o principal, não disse único. Então, eu tenho outros estímulos e coestímulos que favorecem ou dificultam a liberação desse hormônio insulina, ok? Mas o aumento da concentração de glicose, ele vai ser muito importante para que a gente consiga, então, ter essa liberação desse hormônio. Quando a gente tem falha em algum desses processos, a gente ou não tem liberação de insulina ou eu dificulto essa liberação. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês como que a insulina faz o seu efeito no organismo, ok? Então, até mais.